Dependendo de quantas questões eu conseguir fazer aqui, né, nesse módulo 2, pode ser até que eu estenda um pouquinho mais para 2 semanas, né, porque a gente tem bastante coisa para aprender aqui, né? Tá bom, então vou começar, né? Eu acho muito bonita essa matéria, uma matéria que eu acho linda, né? Olha, a gente viu que calor, né? Calor é diferente de temperatura, né? Então é o que nós aprendemos, né? Então a gente viu que calor é um processo, né? É um processo em que o corpo está recebendo calor ou perdendo calor, ou seja, recebendo energia ou perdendo energia, né? E aí, eu sei que essa quantidade de calor que a gente pode medir que um corpo está recebendo ou um corpo está perdendo, essa quantidade de calor pode produzir duas coisas no corpo. Ou ela pode produzir variação de temperatura, né? A variação aqui está ligada à mudança. Então, quando a temperatura do corpo sobe ou desce, eu sei que é porque ele recebeu calor. Mas a quantidade de calor também pode causar mudança de estado físico. Essa que é uma coisa interessante que a gente tem que entender, né? E uma não pode ocorrer junto com a outra. Ou ele só está recebendo calor para mudar a temperatura, ou ele está só recebendo calor para mudar o estado físico dele. Ele não pode estar mudando a temperatura e mudando o estado físico simultaneamente, né? E aí, só para que a gente entenda, né? Se a gente pegar, por exemplo, um bloquinho de gelo, né? Tirar esse bloquinho de gelo lá do congelador e a temperatura está menos 10 graus Celsius, por exemplo, né? Se eu colocar ele e ele receber calor do sol, ele não derrete de imediato, né? Então, ele vai continuar no estado sólido até chegar à temperatura de fusão, supondo que a pressão é 1 atm, né? Então, ele estava no estado sólido, ele continua no estado sólido, até que ele chega a 0 graus Celsius. Então, ele está recebendo calor, mas esse calor que ele está recebendo é para aumentar a temperatura. E toda vez que ele recebe calor, e esse calor está relacionado a mudar a temperatura dele, eu chamo essa quantidade de quantidade de calor sensível, né? A gente fala que essa quantidade de calor que ele recebeu depende da massa dele, né? Quanto maior a massa, ele tem que receber mais calor. Depende de uma propriedade que está ligada à substância do objeto, que eu chamo de Czinho. Esse Czinho aqui é chamado de calor específico, né? Depende de substância para substância e depende do delta θ, que é a variação de temperatura, né? Então, quanto maior a elevação da temperatura, mais quantidade de calor ele recebe, né? Quando o bloquinho chega a 0 graus e ele continua recebendo o calor do sol, agora a temperatura dele não muda, ele muda de estado. Então a gente vai ver que esse bloquinho aqui ele derrete até virar água, né? No estado líquido. Então, enquanto ele está mudando de estado físico, a temperatura do gelo era 0 e a temperatura da água é 0. Ela não muda de temperatura até que o gelo derreta completamente. E essa quantidade de calor para mudança de estado, agora é o estado que está mudando, não a temperatura, a gente fala que é a quantidade de calor latente, né? Que é igual a M vezes L, né? Esse L aqui é chamado de calor latente. Então, essa é a primeira coisa importante que a gente tem que entender, né? Quando eu vou ler um problema e ele falar para calcular a quantidade de calor, eu tenho que saber se essa quantidade de calor é ele está recebendo ou perdendo porque vai haver mudança de temperatura ou porque vai haver mudança de estado físico, né? Se for uma quantidade de calor responsável pela mudança de temperatura, é a quantidade de calor sensível. Então, é M vezes Czinho, que é o calor específico da substância, vezes Δθ. Se for a quantidade de calor latente que está fazendo ele mudar o estado físico, por exemplo, de sólido para líquido, você usa a quantidade de calor é a massa vezes L, que é uma propriedade da substância também chamada de calor latente, tá?
Então isso aqui é a base do nosso estudo, né? A gente vai começar a falar bastante da quantidade de calor sensível, que muda a temperatura, depois um pouquinho da quantidade de calor latente. Eu acho que a gente consegue ver isso, né? Existe uma outra parte que é trocas de calor, que eu acho que é mais, não vai dar tempo de falar hoje, né? É um pouquinho mais delicada, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar? Pegar uma outra folhinha aqui, né? Vou começar com o primeiro exemplo, né? Exemplo aqui número 1. Deixa eu baixar um pouquinho a folha, que eu acho que daí fica no foco melhor, né? Fornecendo-se a um corpo de massa 0,2 kg, a quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, sua temperatura passa de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius, ó. Então já variou a temperatura, né? Então isso é importante. Eu tenho a temperatura do corpo que era 5 graus Celsius e ela variou para 15 graus Celsius. Então essa é a temperatura inicial, que eu vou chamar de θI, e essa é a temperatura final, que eu vou chamar de θF, né? E não ocorreu mudança de estado, né? Determine o que? O calor específico do corpo em caloria por grama vezes grau Celsius. Então, esse calor específico aqui a gente chama de Czinho, né? Então, como está variando a temperatura, essa quantidade de calor que nós vamos usar é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E essa grandeza que ele quer, o Czinho, né? E ele quer o Czinho que unidade? Caloria por grama vezes grau Celsius. Então, a massa tem que estar em grama, a temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor em calorias, né? E ele fala que a massa do corpo é 0,2 kg. Bom, 0,2 kg, isso aqui dá 200 gramas, né? Deixa eu ver. Isso. Ele recebeu uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Qzão. Ele fala que é 0,2 quilocaloria, mas eu não quero o quilo, eu só quero caloria. O quilo vale 1000, então 0,2 vezes 1000 dá 200 calorias, tá? E sua temperatura passou de 5 para 15. Se ela passou de 5 para 15, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius, né? Então, eu tenho o Q, eu tenho o M, tenho o ΔT e vou achar o C. Pessoal, tudo bem o que eu estou falando até aqui? Está muito rápido? Como é que vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá? Gervásio, Wallace, Rose, como é que vocês estão? Legal. Então, beleza. Ó. Então, eu vou ter, né, quantidade de calor, que é 200 calorias, é igual a massa, que também vai ser 200 gramas, vezes o calor específico que eu não tenho, vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial, 15 menos 5 deu 10. Então, facinho, ó. Então, ficou 200 é igual a 200 vezes Czinho vezes 10. Tudo bem? E aí fica fácil, né? Ó, 200 vezes 10 dá 2000. Então, aqui ficou 200 é igual a 2000 vezes Czinho. 2000 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou aqui 200. Tudo isso aqui dividido por 2000, isso aqui é igual a Czinho, né? Vou cortar os dois zeros em cima com os dois zeros embaixo, né? 2 dividido por 20 dá 0,1, né? Então, o Czinho é 0,1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que isso significa, né? Se eu pegar 1 grama daquela substância e quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, ela vai precisar receber 0,1 caloria, né? Para vocês terem uma ideia, o asfalto ele tem um calor específico muito baixo, né? Então ele recebe só um pouquinho de calor, a temperatura dele sobe, né? E esfria, ele já esfria também. Agora a água não, né? A água é uma das substâncias na natureza que tem maior calor específico, né? É 1
caloria por grama vezes grau Celsius. Então, se você pegar 1 grama d'água para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, a água tem que receber 1 caloria. A maior parte das substâncias é um número menor que 1, 0,3, 0,4, 0,5, né? A gente até brinca, por isso é que a gente chega na praia, né? A gente põe, vamos supor, 10 horas da manhã, aquele sol maravilhoso. Você põe o pé na areia, a areia já tá morninha, tá gostosinha. Você põe o pé na água, a água ainda tá gelada, né? Por quê? Porque o calor específico da água é muito maior do que da areia, né? À tarde, você põe o pé na areia, a areia já tá geladinha. À noite, por exemplo, você vai na água, a água ainda tá morninha, né? Então, a água demora mais para esquentar, para aumentar a temperatura e mais para baixar a temperatura também, tá bom? Então, tranquilo a questão número 1? Legal. Então, vamos para a questão número 2 agora, né? Deixa eu pegar uma outra folhinha aqui. Bom, essa 2, ela é um pouquinho diferente. Ela tem um gráfico aqui que a gente vai ter que pensar com cuidado, né? Um corpo recebe calor na razão de 35 calorias por minuto. Opa! Então, o que eu sei aqui, ó? Se eu deixar o meu corpo lá na chama, imagina que é um fogão, 1 minutinho, quantas calorias ele vai receber? 35 calorias. Então, 2 minutinhos, 70 calorias, né? Então, 35 calorias por minuto significa que a cada 1 minuto o corpo recebe 35 calorias de calor. A temperatura desse corpo, em função do tempo, está representada no gráfico abaixo. Determine a capacidade térmica desse corpo. A capacidade térmica é uma grandeza chamada Cesão, né? Como é que eu calculo Cesão? É a quantidade de calor que ele recebeu dividido pela variação de temperatura, né? Então, eu vou olhar o gráfico aqui, ó. Olha, quanto tempo esse gráfico ficou aquecendo, né? Eu vou pegar um ponto em que seja um ponto pelo menos inteiro, né? Para não ser quebradinho no quadradinho. Então, ó, se ele ficar 50 minutos em contato, a temperatura dele de 30, ela sobe até 100 graus Celsius, né? Então, ela começou aqui, ó, entre o 20 e o 40, ela começou de 30, né? Então, ele foi ficando mais tempo em contato com a fonte, a temperatura foi subindo. Depois de 50 minutos, a temperatura era 100 graus Celsius. Ah, então, poxa, se em 1 minuto ele recebe 35 calorias, depois de 50 minutos, quantas calorias ele vai receber, né? Então, é só multiplicar, usar uma regrinha de 3, né? Tudo bem? Então, eu vou ter que 1 vezes que é igual a quanto? 50 vezes 35, né? Ou 35 vezes 50. Então, quantas calorias ele recebeu aqui, né? 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 3, 15, ó. 1.750 calorias, né? E a temperatura variou de quanto? De 30, que está entre 20 e 40, ela subiu até 100, né? Então, a temperatura inicial era 30 graus Celsius e a temperatura final foi igual a quanto? A 100 graus Celsius. Quanto variou? Quanto é o ΔT aqui? Ó? 70 graus Celsius, né? É a temperatura final menos a inicial. Então, está resolvido o problema, né? Se capacidade térmica é a quantidade de calor que ele recebeu, que no caso é 1.750 calorias, dividida pela variação de temperatura que deu 70 graus Celsius, a gente acha a capacidade térmica dele, né? É o Q sobre o ΔT, ou seja, 1.750 calorias, tudo isso dividido por 70 graus Celsius. Será que alguém pode fazer a divisão para mim, por favor? Obrigada. 25 calorias por grau Celsius. Acabou. O que vocês acharam? Tranquilo? Tranquilo, Gervásio? Tranquilo, Wallace, Rose, Alessandra? Legal? Tá ótimo, graças a Deus. Então, estamos indo bem. Tá. Posso ir para o terceiro? O terceiro vai complicar só um pouquinho, né? Vou pegar até uma folhinha a mais. Nossa, eu tô ficando com frio.
Tá frio, quer dizer, vocês estão sentindo a temperatura caindo aí onde vocês estão? Nossa senhora, minha casa é quentinha, mas hoje tá geladinho aqui, viu? O campus é muito gelado, né? O campus, quando é inverno, vixe Maria, vocês não chegaram a pegar o inverno no campus, né? Não, vocês não pegaram. Ah, tá, então graças a Deus, vocês pegaram. Aquilo, gente, é um frio, é um frio. É uma coisa. Não, mas o frio, aquilo entra assim. Eu falei que o meu sonho era um dia catar um cobertor e andar naquele campus enroladinha num cobertor. Por quê? Porque era muito gelado. Tá bom, ó, vamos para a questão 3 então? Ó, essa questão 3 é muito bonitinha, ó. E vai dar trabalho, a gente vai ter vários passos, né? Uma pedra de gelo de 40 gramas de massa está a temperatura aqui negativa, ó, de menos 10 graus Celsius. Ela é exposta ao sol. Admitindo que o gelo só absorve calor do sol a uma taxa média de 200 calorias por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, o sol recebe 200 calorias. Determine o tempo para a pedra derreter completamente em minutos. Dados. O Czinho do gelo é meia caloria por grama vezes grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo, que é o L, é 80 calorias por grau Celsius, né? Então, a gente tem uma regra de 3, né? A regra de 3 diz o seguinte, ó. Cada vez que a pedrinha de gelo ficar em contato com o sol 1 minuto, ela vai receber quanto? Ela vai receber 200 calorias, né? Se eu souber o total de calorias que ela recebeu, eu acho o tempo, né? Tudo bem? Então, exemplo, se ela recebesse 400 calorias, ela ia gastar 2 minutos. 600 calorias, 3 minutos, mas eu não sei quantas calorias eu vou ter que calcular, né? Então, eu vou lá, vou pensar na minha pedrinha de gelo de novo, né? Ela tem a minha pedrinha de gelo, ela está a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Quando ela receber calor, ela não derrete. O gelo só derrete a 0 graus Celsius. Eu até brincava com meus alunos, né? Se você, por exemplo, tá num verão maravilhoso, chegar em casa e falar assim, olha, quero tomar um copinho de água bem gelado, a menos 4 graus Celsius, né? A água fica no estado líquido acima de 0 graus, né? Abaixo de 0 graus, ela está no estado sólido. Então, a gente sabe que a temperatura vai subir de menos 10 até 0 e o gelo continua no estado sólido, né? Então, aqui eu tenho uma temperatura final de 0 graus Celsius e dá para calcular quantas calorias o gelo recebeu. Eu tenho a massa, o calor específico do gelo e a variação de temperatura, né? A massa era uma massa de 40 gramas e o calor específico do gelo é meio caloria por grama vezes grau Celsius. Então, eu vou lá devagarzinho, ó. Quantas calorias o gelo recebeu para aumentar a temperatura até 0, né? A massa é 40, o Czinho é 0,5 e quem que é a temperatura? Variação de temperatura. É 0, que é a temperatura final, menos 10. 0 menos 10, menos com menos dá mais, então delta θ dá 10, né? Então, quantas calorias o gelo recebeu aqui? Meio vezes 10 dá 5, 5 vezes 40 dá 200. Então, ele recebeu 200 calorias, né? Só que ele tem que derreter completamente. Então, quantas calorias o gelo recebe, né, para derreter completamente? Ou seja, a temperatura final continua 0, mas ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido, né? Como está ocorrendo aí aquilo que a gente chama de fusão, né? Ele está saindo do estado sólido, indo para o estado líquido, a quantidade de calor para ele mudar de estado, a gente chama de M vezes L. A gente brinca que essa aqui é o Ki macete e essa aqui é o Ki mole, né? Ki macete é para mudar de temperatura e Ki mole é para mudar de estado. A massa não mudou, é 40, e o L, que é o calor latente de fusão, ele deu. Calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, então L aqui vale 80, né?
8 vezes 4, 32. Isso aqui dá 3.200 calorias, né? Então, no total, 200 mais 3.200, quantas calorias aquele bloquinho de gelo recebeu no total? 3.400. 3.400 calorias, né? 200 mais 3.200, 3.400. E daí eu uso a regra de 3 para descobrir quanto tempo ele ficou em contato com o sol, né? Então, cada vez que ele fica em contato 1 minuto, ele recebe 200 calorias. Quantos minutos ele vai ficar para receber 3.400 calorias? Que foi o resultado que nós encontramos aqui, né? E aí a gente usa a regrinha de 3, ó. 200 vezes x, 200 vezes x é igual a 1 vezes 3.400, dá 3.400, né? 200 está multiplicando, passa dividindo, quem que é x? 3.400, tudo isso dividido por 200. Corta, né? 34 dividido por 2, ele ficou em contato 17 minutos. Pronto, tá aqui. Ficou claro a explicação, gente? Ah, tá bom. Eu já subo para cima um pouquinho. É aqui. Aqui eu sumei, ó, 200 mais 3.200 deu 3.400. Tá conseguindo enxergar agora, Gervásio? Daí eu voltei lá para cima, né, ó, e usei a regrinha de 3, né? 1 minuto, 200 calorias. Quantos minutos? 3.400 calorias. E daí eu multipliquei cruzado, né, ó. Então ficou 200 vezes x deu 200x. E aqui 1 vezes 3.400 vezes 3.400. 200 está multiplicando, passou dividindo, deu 17 minutos. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá, mais uma, né? Bom, vamos para a questão 4 agora, né? Vamos lá com um pouquinho de cuidado. Ó, questão 4. É de gráfico de novo, né? Vocês vão perceber que essa disciplina tem bastante gráfico. O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 gramas de determinada substância, inicialmente no estado sólido. Opa! Então vamos ver esse gráfico aqui, ó. Então, inicialmente ela está no estado sólido. Vocês percebem que nesse primeiro trechinho aqui, ó, a temperatura está mudando, né, ó? Porque a temperatura aqui era 300 e ela foi para 330. Então, nesse primeiro trecho, ela está inteiramente no estado sólido, porque se a temperatura está mudando, ela não muda de estado. Então, eu sei que nesse primeiro trecho a substância está no estado sólido. Ó, exatamente aqui. Nesse trecho aqui de 600 a 1200, a temperatura fica constante, né? Ó, é 330 e ela não muda, né? Então, se ela não muda e ele está no estado sólido, é porque a temperatura está derretendo, a temperatura nesse patamar está sofrendo fusão, né? E se aqui nesse novo trecho do gráfico a temperatura de 330 vai para 350, ou seja, a temperatura está aumentando, é porque o objeto que estava no estado sólido mudou de estado físico, no instante que a temperatura não mudou, então aqui ele está no estado líquido. Querem que eu volte aqui ou ficou clara essa explicação? Legal, então tá bom. Então, ó, toda vez que a temperatura variar, é porque o estado não está mudando. Então, aqui a temperatura variou de 300 para 330 e está no estado sólido. Aqui a temperatura ficou constante, então ele está mudando de estado. E aí eu tenho outro trecho em que a temperatura aumenta. Então, ela saiu do sólido, sofreu fusão e foi para o estado líquido, né? Então, usando o gráfico, ele pede para a gente avaliar, com base nessas informações, marque a alternativa correta. Aqui a gente vai ter 4 afirmações. Vamos ver qual que é a correta. Primeiro, o calor latente de fusão da substância é igual a 30 calorias por grama. Então, ele quer o L, né? O calor latente, né? A equação para calcular o calor latente é Q
é igual a m vezes L, né? A massa ele deu. A massa aqui é 20 gramas, né? Então eu tenho a massa. Mas qual a quantidade de calor que ele recebeu durante a fusão, né? A fusão é esse trecho aqui, que a temperatura não muda. Ó. Se ele tinha recebido 600 calorias e foi para 1.200, quanto ele ganhou nesse trecho, né? Então, de 600 a 1.200, durante a fusão, ele ganhou 600 calorias. Então, olha que bonitinho, ó. A quantidade de calor são 600 calorias, a massa é 20 gramas e eu quero ver quanto vale o calor latente, né? Ó, 20 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter que 600 dividido por 20 é o calor latente. Corto os zerinhos, 60 dividido por 2 dá 30. Então, o calor latente é 30, o 600 estava em caloria e o 20 estava em gramas. Então, fica 300 calorias por grama, que é a afirmação verdadeira, né? Ó, o calor latente de fusão da substância é igual a 30 calorias por grama. Então, essa é a alternativa verdadeira. Tudo bem? Legal. Gervásio, Rose, Alessandra, estão conseguindo acompanhar? Tá? Daí pede ajuda, pode pedir ajuda para mim se não conseguir. Mas você tá achando essa matéria mais fácil que a outra, Gervásio? Ah, ah, entendi. Mas eu acho essa matéria mais assim, palpável, mais concreta, né? É mais fácil de vocês assimilar. É mais gostosa. Ó, vamos ver as 5 agora, ó. Um aquecedor elétrico fechado contém inicialmente 1 kg de água a temperatura de 25 graus Celsius e é capaz de fornecer 300 calorias a cada segundo. Desconsiderando perdas de calor e adotando 1 caloria por grama vezes grau Celsius para o calor específico da água e 500 calorias por grama para o calor latente, calcule o tempo necessário para aquecer a água até o momento em que ela começa a evaporar. Opa, vamos pensar, né? Olha, eu tenho aqui 1 kg de água, 1 kg a gente sabe que são 1.000 gramas, né? A temperatura inicial da água é 25 graus Celsius. Pessoal, a água começa a ferver em que temperatura? Isso. Então, se eu quero calcular o tempo necessário para aquecer a água até o momento em que ela começa a evaporar, eu vou falar que ela tem que atingir de 25, ela tem que chegar a quanto? Ó, a 100 graus Celsius, né? E ele falou para a gente que o calor específico, o Czinho da água, é 1, né? Ó, 1. Então, puxa vida, dá para descobrir quantas calorias a água ganhou, né? Para sair de 25 e chegar até 100? Dá. Tá mudando a temperatura, ó. Eu vou falar aqui que é igual a M vezes C vezes delta teta, né? A massa de água, 1.000 gramas. O Czinho dá água 1 e a variação de temperatura. 100 menos 25 dá o quê? 75. Ó. 1.000 vezes 1 dá 1.000, 1.000 vezes 75, a água ganhou 75.000 calorias, né? Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer o tempo que ela levou para receber 75.000 calorias. E aí ele está falando o quê, né? Ele fala que ela recebe 300 calorias a cada 1 segundo. Então eu uso a regrinha de 3 de novo, né? Então, ó, a regrinha de 3 é assim, a cada 1 segundo ela recebe 300 calorias. Depois de X segundos, que eu não sei quanto é, ela vai receber 75.000 calorias. E aí eu uso a regrinha de 3, né? Ó, 300 vezes X, 300x é igual a 1 vezes 75.000, 75.000. Então, quem que é o X?
75.000, tudo isso aqui dividido por quanto? Por 300, ó. Corta os dois zerinhos com os dois zerinhos, isso dá quanto? 750 dividido por 3, né? Vou fazer a continha, ó. Então, vou lá. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15 nada. Depois de 250 segundos, né? Então, depois de 250 segundos, eu sei que a água vai de 25 até 100 graus Celsius. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E depois vem a letra B, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Qual a massa do vapor formado decorridos 520 segundos a partir do instante em que o aquecedor foi ligado? Bom, se ligou o aquecedor, né? Depois de 250 segundos, a água atingiu 100 graus Celsius, né? Bom, quanto tempo então levou, depois que a água atingiu 100 graus Celsius, que ela ficou com o aquecedor ligado, funcionando, né? Então, eu vou pegar o tempo total que o aquecedor ficou ligado e tirar de 250, que foi o tempo que levou para a água chegar a 100 graus Celsius. Se eu pegar 520 e tirar de 250, a gente vai ter 270 segundos, né? Então, foi esse tempo aqui que o aquecedor ficou ligado e a água estava a 100 graus Celsius. Então, durante esse tempo, a água foi fazendo o quê? Sofrendo ebulição, né? Ela foi entrando no estado de vapor, né? Quantas calorias ela recebeu durante 270 segundos? Então, eu uso a regra de 3 de novo, né? A cada 1 segundo, aquele ebulidor fornece 300 calorias. E durante 270 segundos, quantas calorias ela vai fornecer, né? Então, eu vou lá, 1 vezes Q é igual a 270 vezes 300. Bom, 270 vezes 300, por favor, vê se eu não errei, dá 81.000 calorias, é isso mesmo? Legal, mas não é isso que ele perguntou. Ele não perguntou quantas calorias a água recebeu, ele perguntou exatamente isso aqui, ó. Qual é a massa de vapor que se forma, né? Será que a água inteira vai virar vapor? Não, eu quero saber só a parte da água que virou vapor. Então, eu vou usar aquela equaçãozinha, Q é igual a M vezes L, ó. Essa massa que está aqui é a massa que muda de estado. Então, quantas calorias a água recebeu? 81.000 calorias. Legal. Qual é a massa que virou vapor? Eu não sei. Qual é o L, né? Que é o calor latente de fusão. A gente sabe que o calor latente de fusão é 540 calorias, né? Então, eu sei que o L é 540. 540 está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter que 81.000 dividido por 540 é a massa que mudou de estado. Você pode dividir para mim, por favor, Gervásio? 150 gramas? Olha que interessante. Então, de 1 quilograma, só depois de 270 segundos, 150 gramas viraram vapor. Então, ainda vai ter lá 850 gramas de água no estado líquido. Tudo bem? Tá. Rose, a Rose tá muito quietinha. Como é que tá aí, Rose? Será que a Rose já foi embora? Ah, é? Tá. Olha, aqui tem mais duas questões, a 6 e a 7. Podemos resolvê-las? Tudo bem? As duas últimas? Legal. Legal? Então, vamos embora. Daí fica já gravadinho para vocês depois estudarem se precisar, né? Então, questão 6.
Essa é uma questão um pouquinho mais complicada, né? Mas é possível também, ó. Um corpo de 400 gramas e calor específico 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius, a uma temperatura de 10 graus Celsius, é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 gramas e calor específico 0,10 a uma temperatura de 60 graus Celsius. Qual será a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos? A gente sabe que equilíbrio térmico é estabelecido quando eles atingem a mesma temperatura, né? Então, eu tenho um corpo que está a 10 graus Celsius e um corpo que está a 60 graus Celsius, né? Será que o equilíbrio térmico, eu vejo a temperatura tirando a média das temperaturas? É 60 mais 10 dá 70, dividido por 2 dá 35. Lógico que não, né? Porque eu poderia ter massas diferentes, eu tenho massas diferentes, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma panela com água que está a 100 graus Celsius, uma panela de 2 litros d'água, e coloca uma pedrinha de gelo pequenininha a 0 graus Celsius, a temperatura não é 100 mais 0 dividido por 2, né? Não é. Então, depende da massa, né? Geralmente, e do calor específico também. Então, como é que eu acho essa temperatura de equilíbrio, né? A gente vai falar aqui que vai ter trocas de calor, né? O que significa isso? O objeto que está a temperatura maior cede calor para o objeto que está a temperatura menor. Então, todo o calor que o corpo que está a maior temperatura perder, o que está a menor temperatura ganha, né? De tal forma que, vamos supor, a quantidade de calor que um ganhou, né? Vai ser exatamente igual à quantidade de calor que o outro perdeu, né? A gente fala aí o seguinte, a somatória de todas as quantidades de calor envolvida no problema é zero, né? Porque se um ganha 10 e o outro perde 10, mais 10 com menos 10 dá zero. Como é que eu resolvo esse problema, né? Eu vou pegar o corpo número 1, o corpo número 2 e vou anotar todos os dados que eu tenho do corpo 1 e do corpo 2. Então, vamos lá. Corpo 1, a massa dele é uma massa de 400 gramas. Então, vou lá. Massa, 400 gramas, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Tá, deixa eu trocar, dar uma viradinha aqui. Tá, olha, então ele tem uma massa de 400 gramas, o calor específico dele é 0,20, então Czinho 0,20 caloria por grama vezes grau Celsius, e a temperatura inicial dele é 10 graus Celsius, então temperatura inicial 10 graus Celsius. O outro corpo tem uma massa de 200 gramas, então a massa dele é 200 gramas, o calor específico dele é 0,10, Czinho 0,10 caloria por grama vezes grau Celsius, e ele está uma temperatura inicial que ele falou que era de 60 graus Celsius. Legal. O que eu quero achar? A temperatura final. Então, eu vou falar que a temperatura final desse aqui é X e a temperatura final desse aqui é X, né? E vou falar aquela historinha para vocês. Tudo que um ganha, o outro perde. Então, eu vou falar que a quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 é igual a zero, né? Então, a somatória das quantidades de calor é zero. Quem que é o Q1, né? É M vezes C vezes delta θ do corpo 1, porque aqui ele só está mudando temperatura. Quem que é o Q do corpo 2? É M vezes C vezes delta θ do corpo 2. Isso é igual a zero. E aí eu tenho tudo. A massa do corpo 1 é 400, o Czinho do corpo 1 é 0,20. Quem que é o delta θ aqui? É a temperatura final X menos a inicial 10. Então, isso fica 400 vezes 0,20. Troquei a massa e o Czinho. Quem que é o delta θ? Eu vou abrir parênteses. É a temperatura final X menos a temperatura inicial 10. Vou terminar aqui o outro ladinho da minha equação. Quem que é a massa do segundo corpo? É 200. Quem que é o Czinho? É 0,10.
Quem que é a variação de temperatura? É x menos 60. Ó. É a temperatura final menos a inicial. Tudo isso aqui é igual a zero, tá bom? Então, fica aqui, ó, 400 vezes 0,20, isso aqui dá 80. 80 que multiplica x menos 10, ó. 200 vezes 0,10, isso aqui dá 20, ó. Mais 20 que multiplica x menos 60, isso é igual a zero. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Agora eu vou aplicar a distributiva, né? Ó, 80 que multiplica x e 80 que multiplica menos 10. Depois eu vou fazer 20 que multiplica x e 20 que multiplica menos 60. Então vai ficar aqui, ó, 80x menos 80 vezes 10 é 800. Aqui vai ficar 20 que multiplica x dá mais 20x. E 20 que multiplica menos 60, isso aqui dá menos 1.200. Isso aqui é igual a zero. E a gente acha o x. Quem que é o x? X é a temperatura final, é o θ final. Olha, 80x mais 20x, a gente vai ter 100x. Menos 800 com menos 1.200, isso aqui dá menos 2.000. Então, aqui vai ficar menos 2.000 é igual a zero. E ficou uma equação facinho, né? Ó, menos 2.000 está subtraindo, vai para o outro lado somando. Então, eu vou ter que 100x é igual a 2.000. 100 está multiplicando, passa dividindo. Quem que é esse x? É 2.000 dividido por 100, né? Ou seja, qual que é a temperatura final de equilíbrio, né? 20 graus Celsius. Terminou. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Tá bom. Faço o último ou dou uma paradinha? Tá bom? Então vamos lá, assim a gente termina tudo, né? Ó, quando eu colocar lá no Moodle, eu já coloco a aula gravada com toda a lista, né? Ó, então vamos lá. Questão 7. São misturados 50 gramas de água a 20 graus Celsius, com 20 gramas de gelo a 20 graus Celsius, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, olha que interessante, eu tenho a água, né? Então, a água, qual a massa de água que eu tenho? Eu tenho 50 gramas de água. Qual a temperatura inicial da água aqui? Ó? 20 graus Celsius, né? Depois eu tenho gelo, né? Qual é a massa de gelo que eu tenho? Eu tenho 20 gramas. Qual a temperatura inicial do gelo que eu tenho? 0 graus Celsius. Legal. O calor latente de fusão do gelo, L, é 80 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama. Determine a temperatura final da mistura. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é se a água tem calor suficiente para derreter todo o gelo. Porque se a água não tiver calor suficiente para derreter todo o gelo, vai sobrar gelo. E se sobrar gelo, é porque a temperatura final é zero, né? Então, primeiro eu vou calcular quantas calorias a água vai perder até chegar a 0 graus Celsius e quanto é que o gelo precisa para derreter inteirinho, né? Então, para derreter todo esse bloco de gelo, eu tenho a massa de gelo que é 20 e eu tenho o calor latente que é 80. Então, para derreter todo esse bloco de gelo, 20 vezes 80, eu vou precisar de 1.600 calorias, né? Mas será que a água consegue ceder 1.600 calorias por gelo? Ela tem tudo isso para derreter o gelo inteiro? Então, vou pensar. Se a temperatura final da água chegar a 0 graus Celsius, é o máximo que ela pode ceder, né? Porque não tem como eu colocar e isso aqui ser diferente. Então, quanto ela pode ceder? Para mudar a temperatura dela até zero, né? Eu sei que a massa d'água é 50, o Czinho d'água é 1
E a variação de temperatura aqui, a final menos a inicial, ela vai baixar 20, ela está perdendo calor, né? Então a massinha é 50, o Czinho aqui é 1 e a variação de temperatura é menos 20, né? 50 que multiplica menos 20, isso aqui dá menos 1000 calorias, né? Tudo bem? Ou seja, olha, a água ela precisa perder 1000 calorias, mas para derreter inteirinho o gelo precisa ganhar 1600 calorias. Será que a água consegue derreter todo o gelo? Não, né? A água não consegue derreter todo o gelo, ela não derrete todo o gelo. Se ela não derrete todo o gelo, significa o quê, né? Que quando eu olhar, vai ter uma porção de água com um bloquinho de gelo em equilíbrio. Ou seja, se ainda sobrou gelo, é porque a temperatura final quanto é que é? 0 graus Celsius. Tudo bem? Alguém quer que eu volte aqui nesse pedacinho? Oi? Ah, tá bom. Então acabou. Qual que é a temperatura final de equilíbrio? 0 graus Celsius. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Então, continuem se cuidando, tá bom? Se cuidem bem. Se quando vocês estiverem fazendo lá a tarefa, se estiverem em dúvida, pode me chamar no grupo, né? Eu conseguindo atender, eu atendo vocês, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, Gervásio. Tchau, Alessandra. Tchau, Wallace. Tchau, Tchau, Rose. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.